rendendo até agora, desde ontem, a história de Carla Maués versus Chimbinha. Todo mundo falando a esse respeito. Ontem a Carla deu uma entrevista ao nosso programa, não é? Vocês ouviram, acompanharam, depois ela voltou para as redes sociais, fez novos depoimentos. Chimbinha permanece firme na decisão de não falar, não dar entrevistas, ele não quer bate-boca, como ele disse. Conversei muito com ele, me ligou ontem e a gente conversou bastante, mais de uma hora no telefone para vocês terem uma ideia, quando ele me contou todo o lado dele dessa história. Porque ontem nós falamos aqui, a gente não quer nota de assessoria de imprensa, a gente quer ouvir o Chimbinha, tá? O fato dele não querer dar uma entrevista não quis dizer que ele não pudesse contar o lado dele da história. Tanto que pra gente ele contou, e por isso que eu vou contar hoje aqui para vocês, e como a gente estava dizendo, fica os dois lados, porque tem que ter os dois lados, né, Vlad? Importante. Porque a gente estava comentando, inclusive, essa questão. Nós conhecemos o Chimbinha, conhecemos o Chimbinha como um amigo. E existe também essa questão artística, mas a gente não pode misturar as coisas. Exatamente. O que nós temos que levar em consideração são as atitudes recorrentes, no caso de várias denúncias que surgiram aí, do que está acontecendo. Precisa de ajuda? Precisa de um tratamento? Precisa conversar? Precisa de terapia? O que está acontecendo? É isso que a gente quer saber. O porquê de todas essas pessoas quase que batendo na mesma tecla. Foi a pergunta que eu fiz, né? A gente conversou há bastante tempo e tem a resposta dele, tá? Tudo que a gente vai colocar aqui é o que o Chimbinha falou, para aí vocês ficarem com a história completa. Diga, Tio. Olha, Sônia, eu não sei o que o Chimbinha falou, mas o que causa espanto a todo mundo é que todas as críticas são iguais, todos os questionamentos são iguais. Ora da Leinha, ora da Tabata, ora agora da Carla Maués. Então, assim, é uma história que particularmente para mim, está muito mal explicada. Diga, Eu Felipe. prefiro saber a versão deles. Tá, daqui a pouquinho vocês vão saber o que o Chimbinha diz dessa história. Vamos ver primeiro mais um desabafo de Carla Maués. Acontece que após ele perceber que o projeto vinha dando certo, fazendo sucesso e tudo mais, ou seja, já a partir desse segundo ano de cabaré, a postura dele mudou completamente. E junto com isso o comportamento dele também. A minha voz, que era uma voz bonita, passou a ser uma voz feia. Eu tive que conviver o ano inteiro com um homem dizendo que a minha voz é feia, que eu sou gorda. Gente, muitas coisas a gente é obrigado a fazer quando a gente tem uma família para sustentar. Então, muitas coisas a gente é obrigado a suportar. Essas humilhações não eram só comigo, não. Humilhação é com a geral. Mas eu era o foco dele. Tudo era motivo. Se eu pedia para ouvir minha voz no palco, eu estava agredindo os tímpanos dele. Porque a gente precisa se ouvir, né? Cantores sabem do que eu estou falando. A gente precisa se escutar. E era daí. São muitos detalhes. Vou contar para vocês sobre a gota d'água da situação. Eu fui chamada às pressas. Bom, eu tenho uma casa, uma filha pequena, uma família, um marido para cuidar. Aí eu recebi um telefonema dele pedindo para eu ir urgente para o estúdio. E eu pensei, caramba, e agora, né? Eu ia voltar para casa, arrumar mala para viajar na madrugada. Ou seja, já fiquei nervosa. Falei, meu Deus, não vai dar tempo. Mas, como boa profissional que eu sou, fui até o estúdio. Com a minha filha, né? Porque já estávamos na rua resolvendo coisas pessoais. Então, eu estava com a minha filha. Naquele dia, eu não tinha estúdio agendado. Acontece que quando eu cheguei com a minha filha no estúdio, ele já falou que a Clarinha não pode ficar aqui. Aí eu falei, mas o que é para fazer? Porque eu já gravei minha parte, né? Não, ela não vai poder, a Clarinha não vai poder ficar aqui, porque nós vamos ficar até de madrugada gravando. Eu falei, mas eu não posso ficar até de madrugada, que eu tenho que ir para casa, arrumar minha mala, porque nós vamos viajar ainda hoje, às vezes, né? Você tá lembrando. Não, nós vamos ficar até de madrugada e estava marcado o estúdio, sim. Eu falei, não estava marcado. Nesse momento, peguei meu celular, mostrei para o meu maestro, o Dedê, mostrei para o Dedê o meu celular com a mensagem da esposa dele, onde ela afirma que eu não precisava ir ao estúdio naquele dia. E daí
Dedê falou, realmente, ela foi dispensada do estúdio hoje. Aí eu falei, pois é, então eu não tenho como mandar minha filha de 6 anos embora para casa. Não tem como. Aí foi o suficiente, gente. Eu havia deixado a Clarinha no sofá atrás de mim. E eu estava de pé conversando com ele. Esse homem começou a gritar. Gritar, me expulsar, me escorraçar, como se eu fosse, sabe, um lixo. Com os piores palavrões que vocês podem imaginar. Mas assim, aos berros. Surto, vai embora daqui! Vai embora! Sabe, aquelas palavras horríveis. Eu fiquei em estado de choque, mas o meu instinto foi procurar minha filha. Quando ele veio pra cima de mim, o meu primeiro instinto foi apenas procurar minha filha. Quando eu olhei pra trás, a minha filha estava paralisada. Com o olhinho assustado, olhando para aquela cena. Como mãe, né, gente? Vocês têm filhos, vocês sabem como é. Primeira coisa, eu ainda tive a presença de espírito de dizer, respirar fundo e falar, Edilson, pro meu amigo Edilson Moreno, tire a minha filha daqui. Aí o Edilson imediatamente pegou a Clarinha e levou para a rua. E daí se seguiram as gritarias, sabe? Gritos e agressões verbais. E horrível, gente. Eu me senti muito mal. Fui socorrida e amparada pelo Dedê, que me levou para fora, me sentou num banco. E eu estava tremendo, assim como eu estou agora, porque toda vez que eu falo nesse assunto, parece que volta tudo. E me acalmou, mas não tinha como ficar calma. E ele conseguiu chamar um Uber para eu sair de lá e voltar para minha casa. E eu estava desesperada, mais preocupada com a minha filha, sabe? E ela lá, em estado de choque, e eu também. Então, tá aí, vocês viram, é praticamente um resumo do que a Carla Maués falou ontem aqui no nosso programa. E aí veio a conversa com o Chimbinha ontem à noite, onde ele fala do lado dele dessa história. Conversando com o Chimbinha, ele nega absolutamente tudo em termos desse escândalo. Para o Chimbinha, quem fez o escândalo, quem começou a gritaria, quem se exaltou foi a Carla Maués. Ele se coloca como a pessoa chocada com tudo isso, porque não havia motivo. Ele diz que quem surtou foi ela, não foi ele, né? Ele simplesmente estava ali pedindo para que todo mundo fosse para fazer o ensaio, porque precisava lançar e precisa lançar esse novo trabalho agora em março, mas que esse tipo de discussão foi provocado por ela. Tanto que 5 membros da equipe que estavam lá chegaram a gravar alguns momentos dessa discussão toda e vão ser testemunhas ao lado dele de toda essa história do que aconteceu. Ele diz que sentiu nitidamente que ela estava gravando tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que ela estava falando, provocando para que ele dissesse mais coisas para que ela pudesse usar essa gravação, e ele não quis bater boca. Como ele diz que não vai dar entrevista porque ele não quer alimentar esse tipo de coisa. São palavras dele, é isso que eu estou contando aqui para vocês. Ele não quer, ele diz que o que ele quer, trabalhar e trabalhar e trabalhar. Mas aí eu perguntei para ele de várias coisas que ela andou dizendo, né? Críticas sobre o peso, essa história de beleza, de a voz ser feia, que é uma coisa que ela não tem, ela tem uma voz linda. E o Chimbinha foi falando. Ele diz que eles estão preparando um material novo de divulgação, que ele pediu para todo mundo estar o melhor possível, né? Nos cartazes, nas coisas. E então ele falou para ela, emagrece um pouco, muda o cabelo, dá uma nova imagem. O outro rapaz do Cabaré do Brega perdeu 12 quilos justamente para ficar mais alinhado para esse novo trabalho, porque isso também é uma coisa que dá mais leveza no palco, mas foi por aí, foi uma coisa de estratégia de divulgação, não que isso fosse fundamental. É o que ele diz, essa história de voz feia, voz bonita, timbre isso, timbre aquilo, para ele nunca existiu, porque
o que conta é a capacidade vocal, é o alcance da voz, é o seu carisma com o público, é a comunicação, é o show que você se faz no palco, e é exatamente isso que ele leva em conta e mais nada. E ele não aceita e se diz muito arrasado com essa história de que ele trata mal e humilha as pessoas, porque isso não é verdade, segundo ele. A partir do momento que ela diz que é só ele que está no palco, que ele mudou de comportamento, que ele acha que ele é tudo e ninguém é nada, e o Chimbinha alega que se ele quisesse ser o único dessa história, ele faria o show sozinho. Ele e a guitarra no palco dariam conta disso, mas não é isso. Essa não é a praia dele, ele tem a banda, ele é o guitarrista. E é o que ele disse, olhem para todos os vídeos e vejam onde eu fico no palco. Eu fico sempre na lateral, eu nunca estou no centro do palco, não sou eu o centro das atenções, são os cantores. Eu tenho 4 cantores no palco, não é? E a Carla Maués sempre foi a que teve mais espaço. Ela canta 40%, ou cantava 40% do show. O repertório, 40% do repertório era na interpretação da Carla Maués. Os outros cantavam também, mas a estrela do show era ela e ele ali na guitarra. E essa história de que depois todo mundo estava triste, que ele nunca disse obrigado, ele falou que quem nunca disse obrigado na vida foi ela. Mas ele também nunca cobrou isso, porque ele sempre considerou que eles fossem amigos de muitos anos. O Chimbinha alega que em 2006, inclusive, justamente por acreditar no talento da Carla, por achar que realmente ela tem todas as condições de ser uma super cantora, como ela acabou se demonstrando, não é? O que ele fez? Ele mesmo gravou por conta própria um CD com ela, deu 10 mil cópias de presente para ela, sem cobrar absolutamente nada, para que ela pudesse tocar a carreira dela e fosse fazer um sucesso que ele queria muito que ela fizesse. Então ele continua dizendo isso, que ele não está maltratando ninguém, que ele nunca humilhou ninguém, que ele tem provas disso, inclusive, que todo mundo que está fazendo esse tipo de coisa, que ele acha orquestrado contra ele, vai ter processo, a Carla vai processar, ele vai processar também. O outro que andou fazendo lives lá vai processar, isso ontem mesmo ele já tinha ido à delegacia, já tinha prestado queixa, já tinha aberto o processo. É que as coisas daqui para frente vão correr em sigilo de justiça e por isso mesmo que ele não quer se manifestar. Ele está falando com a gente e ponto, porque ele acha importante realmente, diante de tudo que nós colocamos ontem aqui, que ele desse o lado dele dessa história. Foi o que a gente cobrou, foi o que ele está fazendo do jeito dele, contando esse lado da história. Outra coisa que ele falou também, que é importante colocar, é que, na verdade, o que ele diz que todo mundo agora ficou com essa história de que ele é agressivo, de que ele humilha, de que ele faz, porque isso é um rescaldo ainda de 2015, do tempo da separação, onde jogaram essa versão para o público, muita gente pegou. E aí, como ele foi trocando vocalista, e ele disse que as meninas foram aparecendo mais, aí se desperta para outros convites e até para a carreira solo, e para poder sair, para poder abandonar o posto, começaram a vender a mesma versão. Então ele diz que isso se trata de uma estratégia de muita gente, ou quem não gosta mais do serviço, ou quer sair por outros motivos, mas principalmente porque mira em carreira solo, acha que já está pronta, né? Começa a dizer que ele que é assim, mas ele não é, segundo ele é perfeccionista, ele vive para a música, ele sabe o que é importante, ele sabe o que ele quer de um show, e se ele trabalha muito, ele quer que todo mundo se dedique também, porque o produto é para todo mundo vai ganhar em cima. E questionou também quando ela disse que ela sempre ganhou muito mal, que é outra coisa, ele diz que não é verdade, né? No mínimo ela tinha um rendimento de R$8 mil por mês, aí isso fixo, fora todas as outras coisas que poderiam pintar, e que também não é verdade. E outra coisa, deixa eu me ver aqui, que ele foi falando muita coisa realmente, e eu anoto só na cabeça, né? Aí, então ele estava falando isso, ele é perfeccionista, mas ele sempre tratou a Carla com muito carinho. Inclusive, ele mandou para a gente um áudio de uma conversa em que você vê nitidamente por
porque ele falou assim, a gente sempre se tratou muito bem, sabe? Eu era preta daqui para ela me chamava de mano, de irmão, a gente se conhece há muitos anos, então não aconteceu. E o que ele alega, e também diz que tem como provar, é que essa briga, essa discussão que ela teria causado aconteceu numa noite, no dia seguinte ela estava lá normalmente para todos eles se aprontarem e saírem para show. Isso foi no dia 11 de dezembro e ela fez shows até o final do mês. Ontem ela mesma falou isso aqui, que ela tinha completado a agenda. E é o que ele falou, e completou a agenda sem estresse, sem clima, sem nada. Fez todo mundo fazendo o maior sucesso nos bastidores, tudo terminando, tem imagens inclusive de pós-show em que todo mundo no camarim bebendo, batendo uma musiquinha lá, todo mundo fazendo um relax na boa, que esse tipo de coisa não existiu. Tanto que é o que ele diz, o projeto continua inteirinho, com todos os mesmos integrantes, eles não vão parar. É o que ele tiver que trocar vocalista, se vier uma outra, se não der certo aquela, ele vai trocando, né? Mas o projeto continua, porque deu muito certo, é o que ele falou. Foi sair do chão, realmente, que é uma coisa que ela disse aqui, para o sucesso novamente. Mas ele falou, ninguém fala que eu sou o arranjador, que eu sou o compositor, que eu fico bolando as coisas, eu crio muitas coisas em cima, que eu converso com 50 rádios por dia para poder divulgar o nosso trabalho e que isso eu faço sozinho por todos nós. Não é só por um, por esse ou por aquele, não. Eu estou aqui. Então, a alegação dele é que ele é exigente, ele é perfeccionista, ele cuida do trabalho porque ele entende do trabalho dele. Então, isso é uma coisa que é discutida ali. E que para ele foi uma briga provocada por ela e no outro dia ela estava lá trabalhando normalmente e cumpriu toda a agenda de show normalmente. Que se desligar também foi uma surpresa, não foi uma atitude dele, foi uma coisa que o pegou de surpresa. Enfim, o que o Chimbinha quer deixar claro, que ele nunca quis ser famoso, não é? Que o trabalho dele, a paixão da vida dele, o que ele se dedica é a música, não é? Seja sucesso ou não sucesso, ele não para de compor, de cantar, de procurar novos talentos, é isso que ele quer da vida. É o que ele fala no palco, eu ocupo o meu lugar, não é? Que é ali no lado, vendo tudo aquilo que ele criou, que ele bolou, que eles ensaiaram acontecer. Ele não quer aparecer mais do que ninguém e nunca se colocou como o dono de nada desse tipo de coisa. É um trabalho de equipe, tanto que funcionou muito bem dentro das ideias que ele colocou. E outra coisa também, que ele quer a vida pessoal dele absolutamente privada, que ele está casado há 3 anos, não é? E nesses 3 anos, ninguém nunca ouviu absolutamente nada mais em termos da vida pessoal dele. E é o que ele faz, ele trabalha e fica dentro da casa dele, que é onde ele gosta de ficar, é onde ele diz que ele tem sido convidado para muitas coisas, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Ele não tem vindo porque ele tem preferido se poupar, ele tem preferido se dedicar totalmente ao trabalho, a criar mais coisas. Então é assim, é a vida dele ao lado da mulher dele, dentro de casa. Se não está dentro de casa e no palco cumprindo a agenda de shows, ele está dentro de um estúdio trabalhando. Então que ele lamenta muito que esse tipo de coisa esteja acontecendo, porque realmente as acusações que lhe foram imputadas não correspondem à verdade. Tanto não correspondem à verdade que todo mundo vai ser processado. Não é dizer que vai processar o Chimbinha, ele também vai processar todo mundo. E aí a justiça que decida em cima desse tipo de coisa. Tem um áudio, isso já na véspera ou no próprio dia da briga, onde eles se falaram por mensagem, se eu não me engano, e aí demonstra o tipo de tratamento que um tinha com o outro e como as coisas estavam absolutamente normais. A gente vai mostrar para vocês agora, tá pronto aí para a gente soltar? Então vamos lá, vamos ver. Preta, olha só, aprende essa música aí, que eu vou passar só eu e tu no violão com eles, para eles não escutarem esse arranjo, que esse arranjo não é legal, esse arranjo quebra a música. Se a gente pegar essa música só no violão e vir uma outra história, que eu estou pensando aqui, a gente consegue, essa música consegue crescer muito, entendeu? Só para a gente passar ela, para ver como vai ficar, entendeu? Aprende ela, que eu achei mais forte do que aquela primeira que eu te passei. O segredo dessa música é bala, não mostra para ninguém, é só tu mesmo, tá? Não deixa o pessoal cantor, nenhum músico, nem os músicos que estão com a gente chegarem perto para ver, tu sabe como é que é. Hoje estão com a gente, amanhã não pode estar.
Aí ela responde não por áudio, ela responde em mensagem de texto. Olha o que ela respondeu. Aí ela fala, beleza, pode deixar, Chimbinha, que exatamente, né, é para gravar. Quais músicas? E ele manda por todas as faixas que ele quer, ele manda. E tem a tal dessa música que ele pede para ela, né, ver o arranjo que ele tinha preparado, que era uma coisa diferente, muito legal, e para ela guardar segredo. Aí ela responde ainda dizendo assim, mano, tudo que nós fazemos é segredo. Tá vendo? Ele chamou ela de preta, ela chamou ele de mano. Não posto nem foto no estúdio para não dar brecha, fica tranquilo. Aí ela corrige o que ela tinha falado, tudo que nós fazemos, e ele responde por áudio, olha só. Beleza, preta. Então é isso aí. Vamos tentar fazer essa versão aí então, tá bom, mano? Desculpa tá abusando da tua bondade aí, mas eu pensei muito bem, não dá pra gente fazer aquela não, tá? E é isso é só uma das coisas do dia, ou da véspera, se eu não me engano, em que eles se falaram. E teve um momento em que ele avisa que essa música que ela pediu não entra no show, né? Que eles vão ensaiar, e aí já era do ensaio, só as músicas do show realmente. Tem uma fala dessa dele para ela, não tem? E Carla, nós vamos fazer o show. É as músicas que nós ensaiamos do show. Aquelas músicas inéditas, só para depois que a gente vai... Eu tenho que ter esse show para a gente ensaiar semana que vem, na próxima semana, para a gente ter um show novo para Cametá. Tu vai cantar o show. E era isso, e foi essa história das músicas a serem ensaiadas que acabou degringolando em tudo que degringolou, tá? Se eu lembrar de mais coisas, eu vou colocando aqui para vocês, mas num resumo mais objetivo, é isso mesmo. Então, não esperem que ele fale, já que a gente cobrou que ele colocasse o lado dele da história, ele colocou aqui para o nosso programa, mas dar uma entrevista coletiva, emitir uma nova nota, ou ele mesmo, né, ir aos programas falar, ele não quer de jeito nenhum, porque ele disse que isso é alimentar uma história que é muito injusta. Ele está muito mal com tudo isso, porque ele nunca foi de humilhar ninguém, segundo ele, não é? E que realmente ele não quer mais esse tipo de coisa. Já tem, né, essa outra vocalista, eles vão continuar fazendo shows, final de semana, se eu não me engano, eles vão estar no Maranhão, já eu revejo essa agenda para vocês, e que continua. E quantas vocalistas forem necessárias ser trocadas, ou outros integrantes, ele vai fazer isso em nome da qualidade do trabalho dele também, mas que não foi esse que foi o problema. Qualidade ela tem, mas quem provocou essa situação toda, segundo ele, foi ela. E essas são as palavras, e não tem absolutamente nada que é aumentado ou diminuído. Esse é o posicionamento do Chimbinha, tá certo? Vamos fechar rapidinho aqui e vamos começar a nossa roda da fofoca. Nesse vídeo que ela gravou, ela respondeu 2 perguntas que eu estava me fazendo. O que uma criança fazia no meio de uma discussão de 2 adultos, ela falou que não podia deixar a filha naquele momento. E se a pessoa tem um temperamento explosivo, porque está com ela ainda trabalhando, ela falou que precisa se sujeitar. Eu acho que não é bem por aí. E no caso do Chimbinha, às vezes as nossas atitudes para a gente parecem que são normais, para outras pessoas podem soar diferentes. Então seria bom aí fazer uma reavaliação, e às vezes o que parece ser normal para cada um, para os outros não é. Então é bom aí colocar a mão na consciência e saber direitinho o que está acontecendo. Tem que fazer um balanço, realmente. Eu né? concordo com a Carla que muitas vezes a gente precisa se sujeitar, porque eu já trabalhei em outros lugares, em outras circunstâncias, onde o pau quebrou, e quando a gente foi para o estúdio, era como se nada tivesse acontecido. Então o profissionalismo nessa hora tem que falar mais alto. Eu só bato na tecla mais uma vez. Toda vez que vem à tona um problema com Chimbinha, é problema de relacionamento, é problema de xingamento, é problema, né, que as pessoas estão falando, não foi uma só que falou, não foi a segunda que falou, já são várias pessoas. Então, ele precisa ver o que está acontecendo de errado e melhorar esse tipo de comportamento, porque senão ele vai ser... O trabalho, a vida pessoal vai ficar muito maior do que o próprio trabalho que ele tem. Antes, o Felipe, ele mandou um vídeo também do pessoal depois do show, como é que estava o ambiente, como é que estava a situação, não é mesmo? Deixa eu ver. Não é esse não. É aí, ó. E depois... Tirar a bunda do chão, levantar ela também, a que aí ele quis cabeça mostrar. e se movimentar em busca do ganha-pão. Vou falar
Isso foi depois do show, todo mundo no camarim, enfim, só também para dar um outro lado dessa história. Felipe? Eu acredito no Chimbinha e eu acho o seguinte, uma coisa que me chamou muito a atenção. Por que que ela, porque agora ela veio e explicou toda a história na totalidade. Por que que ela não fez isso desde o início? Ela teve que colocar uma terceira pessoa para falar por ela, entendeu? Para fazer toda aquela história, enfim. Eu acho isso extremamente chato. Pode ter sido que talvez os ânimos tenham ficado um pouco mais exaltados. Mas eu acredito muito no Chimbinha também. Eu acredito muito nessa história, que quando você é uma cabeça o foco fica muito em cima da pessoa, né? E hoje é muito fácil, é aquela questão, quem tem fama dorme na cama. Então, porque lá no passado, houve, até hoje ninguém provou absolutamente nada, hein? Ficou só esse zum, falando do Chimbinha, que ele bateu, que ele agrediu, que ele fez, que ele agressou, mas nunca ninguém veio com prova contundente. Chegando e falando assim, não, realmente, não estou defendendo o Chimbinha, não estou. Mas eu acho que a partir do momento que não existe provas, não tem como. Então eu acredito, por enquanto, eu acredito na versão dele. E na era digital, como é que ninguém filmou isso? Ele duvida que ela tenha filmado. Se não, filmou ele suspeitou ou gravou, que ela estava gravando. por que ela não mostra Agora, também? pessoas da equipe dele tem. Tem? Tem. Porque tá tudo em sigilo de justiça, é bom não falar demais, tá bom? Então tá. Bom, gente, então é isso. Agora vocês têm os dois lados da história e o tempo aí vai dizer, né? Vai correr em sigilo de justiça mesmo. Quando tudo tiver resolvido em termos desse processo, vocês vão ficar sabendo o resultado também, tá?